Fala, mestres! Tudo bom com vocês? Ó, chegou a hora, chegou o dia. Você já viu o cenário vermelho aqui, porque sabe que quando tá vermelho tem polêmica. E chegou a hora de eu gravar um vídeo que eu já estava há muito tempo com desejo de gravar esse vídeo. E vamos ver no que vai dar, cara. IA versus os programadores aí, cara. Quem realmente cria bug no código? E aí? Eu tô afim de gravar esse vídeo já tem um tempão, porque, cara, eu tô dentro das comunidades, né, acompanhando aí o comentário, a galera vem nos vídeos e tudo mais. Eu tô nessa fase, cara. Eu tive uma fase da minha vida que era assim, ó, o campo é meu, a bola é minha, joga o que eu quero do jeito que eu quero. Quero o quê? Quando eu tinha o canal do YouTube e tal, falava de programação e tudo mais, cara, ou até nas minhas redes sociais, qualquer hater, qualquer coisa que chegava lá criticando, eu excluía e seguia a vida. Falei, cara, o cara não vai vir no meu canal falar mal de mim, né? Ou de qualquer coisa do tipo. Bom, agora, numa fase mais madura da vida, né? Eu tô meio que não ligando pra isso, pelo contrário, quando a galera tá jogando hate ali, o vídeo tá gerando mais engajamento. Então a galera que acha que tá fazendo mal, na verdade, acaba fazendo um bem. Pra galera que é pra gente que tá no YouTube, no Instagram e tudo mais. Tem um outro motivo também pra isso, tá? Que é o seguinte, cara. O que é isso aí? Esse tipo de hater que tá acontecendo agora, com a galera que tá falando de IA e tudo mais. Então, cara, eu tenho a minha empresa, eu tenho mais 30 colaboradores da minha empresa. A gente presta serviço pro mercado de software desde 2016, tá? Minha empresa da veia educacional e serviço, tá? A gente tem o ramo educacional e prestação de serviço. Então, eu tenho um grupo chamado Sala dos Mestres, onde eu estou junto lá, eu mentoro mais de 70 empresas de software. E aí, isso todos os dias, né, na nossa rotina aqui. E 3 vezes por ano a gente tem um mega encontro com essa galera. Então agora, eu estou gravando esse vídeo, tem uma semana e pouco que a gente teve um encontro com mais de 150 empresários lá dentro desse grupo. Tá? São 70 empresas, mais vão sócios, vão colaboradores, então teve mais de 150 pessoas nesse grupo, onde a gente conversa sobre negócios, sobre o que está dando certo, o que está dando errado, o que está vindo pela frente, qual o jeito certo de fazer isso ou aquilo, tá? E eu tô nesse meio vendo várias vertentes de várias coisas acontecendo com relação ao uso da IA. E o que eu mais estou percebendo é que uma boa parte dos programadores, uma boa parte mesmo, talvez a maioria deles, sim, o programador, ele já tem... Eu sou programador, tá? Então vamos lá. A gente já tem uma veia meio de sabichão, assim, sabe? Porque programar não era fácil. Programar não era fácil, tinha que estudar muito, tinha que se dedicar muito. Não era fácil como tá hoje. E eu digo isso até antes da IA, tá? Porque a galera que começou lá atrás, cara, não tinha vídeo no YouTube, não tinha nada disso. Era catando revista na banca de jornal em inglês, sabe? Não era fácil. Então o programador, ele nasceu, né, ele já na sua formação, essa galera mais antiga até, ele já tem essa de, cara, eu sei coisas que poucas pessoas sabem, tá? E agora a IA tá vindo e tá derrubando isso, cara, tá derrubando isso. Só que vamos lá, tem seus poréns, tá? O que eu falei muito no último encontro da sala foi o seguinte: a gente tá vendo, assim, a IA, né, a IA já existe desde 1950, galera. Tá? 1950 saiu os primeiros estudos, se eu não me engano, em 1956 saiu o primeiro paper sobre redes neurais, tá? E então é algo que já vem sendo estudado há muito tempo. Só que vem sendo estudado a nível de laboratório, dentro de faculdades e tudo mais. Não existia aplicação prática para o uso da IA no dia a dia. Aplicação prática, eu digo assim, aplicação comercial, sabe? Não era algo que a gente conseguia, nós meros mortais na camada mais acima, conseguíamos pegar aquilo dali e produzir algo que gerasse um negócio. Não era algo assim, a gente não conseguia, a gente não tinha, eu fiz até uma comparação seguinte assim, ó, é que nem o programador mesmo de alto nível, né? O cara usa uma linguagem de programação para programar, mas aquilo dali por trás, por baixo, né, tem uma linguagem de baixo nível ali que ela está se comunicando com o processador, ela está traduzindo aquela linguagem de alto nível para algo de baixo nível para poder rodar, principalmente linguagens compiladas, tá? Ou até a gente pega as interpretadas, mas aí eu tenho quem está interpretando isso. Então muitos programadores que, por exemplo, usam lá o Delphi, o C#, eles não conseguiriam, tá, com o conhecimento que tem hoje, desenvolver algo de baixo nível, porque é algo muito mais denso. É mais ou menos isso a comparação que eu quero fazer com relação
a IA. A gente tem todo o estudo desde 1950 das redes neurais e tal, que é algo que ficou meio laboratório e tal, que foi a base para o que a gente tem hoje a nível de IA. Só que agora chegou a camada comercial, que é como fosse a linguagem de alto nível, onde a gente consegue pegar e botar. Então o que acontece? Para mim, ficou muito claro que agora, a partir de 2023 mais ou menos, meio que zerou ali o jogo, né? A nível comercial, a gente começou uma nova corrida, uma corrida do zero dali para frente. E começou todo mundo no zero. Mesmo a galera que já estava estudando rede neural, começou todo mundo do zero. Aonde? A nível comercial. Nem todo mundo não sabia, de repente tem algo na mão que eu não sei o que fazer, eu não sei como usar isso. E todo mundo do zero. O que vai acontecer é que quem tem o conhecimento técnico do negócio vai conseguir andar mais rápido. Todo mundo começa do zero, mas quem tem um conhecimento técnico vai dar passos mais largos e vai caminhar mais rápido. Ou seja, quem já tem uma bagagem maior de conhecimento de programação, quem já tem uma bagagem maior de conhecimento de IA, quem sabe como é que funciona uma IA, como é que funciona uma rede neural e tudo mais, a LLM, né? Tudo isso vai dar uma vantagem para que algumas pessoas dessas consigam andar mais rápido, tá? Mas a nível comercial, né, no uso da IA de alto nível, começou todo mundo do zero, cara. Todo mundo do zero. Só que aí, cara, isso tira a galera da zona de conforto. E aí os programadores estão desesperados, muitos deles, criticando, né, falando, pô, a IA não presta, não sei o que. Cara, a IA é só vamos dizer assim, é só um mecanismo, tá, que por uma série de funções e habilidades programadas, ela consegue prever o próximo toque, a próxima palavra, o próximo conjunto de palavras. Ele basicamente é isso, tá? Não vou entrar no mérito do funcionamento aqui, mas basicamente é isso. A IA, eu sempre falo assim, para explicar IA para sua vozinha, tá? Como é que você vai explicar IA? IA é igual o autocomplete do teclado do seu celular. Comprou um teclado novo, você vai escrever: oi, tudo bem, Túlio? E vai mandar essa mensagem. Na próxima vez que você vai escrever oi, ele já vai dizer: tudo bem, Túlio? Porque ele já sabe que depois do oi vem tudo bem. Mas se eu escrever: oi, bom dia, fulano de tal, o que ele vai fazer? Da próxima vez que eu botar oi, ele vai botar oi, aí vai te sugerir tudo e bom. Por quê? Eu usei o oi seguido dessas duas palavras duas vezes, né? Então, a IA é basicamente isso. Só que ele foi treinado com trilhões de parâmetros. Então é isso que faz ele parecer inteligente, mas na verdade ele fica só dentro do algoritmo dele, fazendo esse complexo de palavras. Então ele não tem culpa dos bugs do teu código. Entendeu? Ele não tem culpa nos bugs do teu código. E aí, eu quero mostrar aqui, ó, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó. Eu fiz um artigo no blog que é IA versus programadores. Quem realmente cria os bugs no código, tá? Vamos ver isso aqui, olha só. Presta atenção. Ó, vou ler aqui o comecinho só para você entender, tá? Ó, o medo de que a inteligência artificial vai substituir programadores se tornou um dos temas mais debatidos no universo Tech 2026. Mas existe uma ironia que poucos querem encarar. Enquanto desenvolvedores apontam o dedo para a IA como geradora de falhas, a realidade é que humanos sempre foram os maiores criadores de bugs do software. O débito técnico acumulado por décadas de código escrito às pressas não nasceu com ChatGPT ou com Cloud Code. Eu falo isso, cara, o tempo todo. Tá a galera falando, não, porque a IA gera bug. Eu falei, cara, tá, mas olha a tua software house, olha a lista de bug que tem na sua software house, me diz se foi a IA que fez isso daí. Não foi. É muito mais fácil a gente quebrar, né, código, principalmente em projetos muito grandes, do que necessariamente uma IA bem treinada, tá? Porque como a IA, quando eu comecei a estudar, há uns 2 anos atrás, o funcionamento da IA e tudo mais, eu comecei a ver como é que uma LLM se comportava, eu comecei a olhar e falei, cara, isso daqui vai dominar a programação muito rápido. Sabe por quê? Porque quanto mais padrão existe, ou seja, quanto mais engessado é o processo, mais ela tende a ser assertiva. Eu falei, principalmente para linguagens fortemente tipadas. Sabe? Quanto mais a linguagem é fortemente tipada, ou seja, tem padrão, tem estrutura, se fizer errado quebra, não compila, não passa no teste e tudo mais, cara, quanto mais for assim, mais a IA vai ser assertiva e menos bugs e falhas ela vai cometer. Agora, tem um ponto importante. Um dos piores perigos que você pode ter na tua empresa, em qualquer coisa, é um incompetente motivado. Um incompetente com a metralhadora na mão. Tá? Essa é uma das piores coisas, que é o seguinte, se tu pega um projeto teu, tá, dá na mão de um júnior que não entende muito bem, que não estudou
o funcionamento da IA, que não entende como é que a IA funciona, que não foi a fundo e tudo mais. E ele começa a fazer coisas com a IA, ele vai ficar encantado, porque realmente você vai pedindo, vai surgindo. E aí, se ele pegar, ele tiver acesso ao teu projeto e for botar isso com esse encantamento que ele tem, cara, ele vai fazer muita merda, porque é o incompetente motivado com a metralhadora na mão. Então não, calma, tem barreiras, tem coisa, tem jeitinho certinho de fazer as coisas, tem boas práticas de programação com o IA já surgindo. Então você tem que estudar isso tudo e colocar essas boas práticas em prática de verdade. Olha só, a pergunta que deveria estar no centro dessa discussão não é se a IA vai acabar com os programadores, mas sim como a IA pode nos ajudar a corrigir os problemas que nós mesmos criamos. Eu sou programador, mas eu nunca trabalhei numa Big Tech na minha jornada como programador. Eu sempre trabalhei nas software houses pequenas de cidade, sabe? De regionais. Tá? Aquelas software houses regionais, principalmente que atendiam o varejo. Então, nota fiscal, PDV, RP, controle de estoque, essas coisas foi onde eu fui formado. Tá? E, cara, eu peguei cada bizarrice, cada coisa. Uma das principais coisas que a gente pode olhar para esse tipo de cenário é o padrão de boas práticas, tá? Isso não é o Túlio que está falando, a gente vai estudar Kent Beck, a gente vai estudar vários outros grandes autores. É o seguinte, cara, teste, todo software tem que ter cobertura de teste, né? Principalmente teste unitário. Então, aquelas boas práticas lá do TDD e tudo mais, ó, primeiro faz o teste falhar, depois faz a implementação e faz o teste passar. Isso são boas práticas para garantir a qualidade do que a gente está fazendo. Cara, no dia a dia, na correria da tua empresa, no pau torando, no cliente reclamando, no teu ouvido, você vai escrever teste, cara? Não vai. Então, assim, a gente tem hoje, nesse cenário dessas software houses que eu tô falando, que são as software houses que eu conheço, tá? Não sei como é que é nas grandes big techs, mas nas software houses que eu conheço, a maioria não tem nada disso, cara. É código dentro, se é Delphizão, é código dentro do botão, não tem padrão de projeto, não tem, a maioria não tem, muitas delas não usam RM, não tem nada que vá garantir o mínimo de qualidade naquilo que tá fazendo, é muito feeling do programador. E o que acontece? Isso quebra. Então olha ali, ó. Desenvolvedores gastam em média 42% da semana lidando com código de baixa qualidade, segundo dados da Stripe. O custo global do débito técnico ultrapassa 85 bilhões por ano. Esses números não foram criados pela IA. Foram criados por pressão de prazos, é o que eu estou falando, pressão de prazos, falta de teste, rotatividade da equipe e decisões de curto prazo. Deixa eu até voltar aqui para a gente, eu não vou estender muito esse vídeo, mas para a gente fechar aqui. Se tem uma coisa que acontece muito, eu acho que esse vídeo dá para fazer uma parte 2, parte 3, parte 4. Mas se tem uma coisa que acontece muito nessas empresas menores e tal, é o seguinte, cara. O Joãozinho entra na empresa. Aí ele começa a fazer as coisas lá e tal, fica bacana, começa a fazer a entrega, mas por algum motivo o Joãozinho sai da empresa. Aí o Pedrinho entra, é contratado para programar. O que o Pedrinho faz? O Pedrinho olha o código que o Joãozinho fez e fala: nossa, quem escreveu isso aqui? Isso aqui tá uma merda. Isso aqui tá horrível. Que absurdo esse tipo de código. Tem que refatorar isso tudo, tem que reescrever isso tudo. Aí começa a reescrever todo aquele código que o Joãozinho fez. Aí o Pedrinho vai. Daqui a pouco, dá um ano e meio, 2, o Pedrinho sai da empresa, vem o Paulinho. O Paulinho olha o código que o Pedrinho fez, que já está refatorado do Joãozinho, que não está bem feito também, ou seja, estava feito por um, aí o outro começou a fazer e largou pela metade, não fez, não terminou, não ficou tão coisa, aí vem o Paulinho e fala: não, isso aqui tá horrível, não pode usar esse padrão não pode ser desse jeito não, eu vi e eu só trabalho com padrão tal, aí muda de novo. Aí o que acontece? Você pega 20 anos disso dentro da empresa, você tem o Frankenstein na mão, velho, sabe? Uma confusão danada, e aí os caras estão com medo da IA. Cara, a IA tá aí para ajudar, cara. A IA tá para ajudar. Se você estudar, se dedicar, fazer bem feito, seguindo as boas práticas, os bons padrões, a IA vai ser uma puta ferramenta. Não quer usar a IA na tua produção agora, gerando feature para você? Não usa não. Quer uma dica que eu dou para você? Pega o teu projeto, bota para IA, pega um Cloud Code da vida, conversa ali, estuda um pouquinho e bota ele, por exemplo, só para fazer a parte de teste por enquanto. Para ele escrever teste para tudo que não tem na tua aplicação, para ele validar.
todos os testes unitários da tua aplicação e tal, só isso daí, cara, só isso daí, você já vai, já pode acender uma vela para IA, porque isso daí já vai trazer para você uma segurança, uma qualidade de coisa que você nunca teve no teu projeto. Então você vai pegar a IA ali, pega o teu projeto e fala, não faz Feature não, eu quero só agora que você escreve teste para mim, e toda vez aqui você cria uma estrutura de deploy lá e tal, para antes de subir a IA pegar e escrever teste para os novos métodos que você colocou e validar esses testes, ver se passou, você olha os testes, tudo mais. Começa assim, cara, não precisa começar fazendo tudo com a IA não, entendeu? Mas a IA tá aí para te ajudar, ela vai conseguir escrever os testes pro teu código, cobrir o teu código inteiro de teste, cara, com um bom trabalho, em uma semana de trabalho ou menos, você tem todo o teu software coberto por teste, coisa que você nunca teve na maioria da história da sua empresa. Então, assim, não vamos olhar, minha dica para vocês, tá? Não olha para IA como uma ameaça, olha para IA como uma ajuda. E presta atenção, independente de qual IA você vai usar, quem determina aonde ela vai funcionar é você. A IA ainda não é um organismo autônomo que vai entrar na tua empresa, vai te mandar embora e vai assumir o teu código e vai fazer tudo e você vai ficar refém dela. Não, você que manda nela, meu irmão. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Agora, antes de você sair do vídeo, deixa eu até abrir aqui, ó. Antes de você sair do vídeo, eu não vou te vender nada, calma, tá? Não vou te vender nada, mas eu quero te fazer um convite que é para você acessar o Xpex Play, tá? O Xpex Play, o link está aqui na descrição, é a nossa plataforma 360 para escala de software house. Você vai entrar lá, é gratuito, tá? Tem mais de 300 treinamentos de graça para você, para todas as áreas, tá? De treinamento da tua equipe, marketing, vendas, comercial, implantação, suporte e também da área de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento Delphi, tá? Então você vai entrar lá, vai fazer o seu login, é bem simples para você acessar aí o Xpex Play, link está na descrição. Você entra lá, se cadastra e já sai estudando, monta sua trilha lá, não tem pegadinha, não tem nada disso. Você vai entrar e tá tudo liberado lá para você poder estudar e evoluir a sua jornada, a sua carreira, a sua software house nesse ano de 2026. Então não perde tempo, entra aqui xpexplay.com.br e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal. Valeu!